Pessoal, a automedicação infantil é uma prática extremamente perigosa e que pode ter consequências graves para a saúde das crianças. E as reações mais comuns são dermatológicas e também gastrointestinais. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a pediatra Paula Pires de Souza. Seja bem-vinda, Paula! Que prazer recebê-la aqui em casa. Olá, gente. Prazer é meu de vir. Muito obrigada por você ter tido a gentileza de nos acompanhar aqui. É um prazer. Sente, fique à vontade. Eu estou falando aqui que a automedicação para criança é perigoso e chazinho também que você acha que é bom para o adulto não é bom para a criança. Não. Quer dizer, tanto a medicação quanto os líquidos, os chás, eles são diferentes. A criança não é metade de um adulto, né? O bebê não é um quarto de um adulto. É verdade. Então, as quantidades e os tipos de alimentos são diferentes. E os tipos de medicação também. Né? Então, quando a gente fala em medicação, em automedicação, é muitas vezes uma medicação que é oferecida para a criança de forma inadequada. Às vezes, se aproveitando aquela medicação que foi passada, né, que está lá guardada há uns 6 meses, que já venceu, inclusive, né? Nossa, que perigo. Que aquele xarope que está aberto lá, que alguém vai lá, abre, às vezes até está cristalizado, venceu, perdeu a validade, né? A gente tende a falar que os xaropes abertos, eles têm o prazo de validade cortado, né? Então, não vale mais. Então, tá lá na bula até 2025, mas depois que você abre, ele não perde mais validade. Então, isso pode, sim, intoxicar uma criança. Olha, gente, isso é tão sério que outro dia nós recebemos uma... Como é que chama pediatra de cachorro? Olha, de cachorro eu não sei. A veterinária, eu tenho uma cachorrinha que eu levo na veterinária, eu descobri que tem neuro, que tem dentista de cachorro, eu tenho uma coisa dessa. Mas de pediatra, de filhote, né? Eu quero falar veterinária. Eu dei um pedacinho de chocolate pro meu cachorro, ela falou, pelo amor de Deus, você não sabe tanto que isso é tóxico. Então, criança, cachorro. Adulto, cachorro, não pode misturar as coisas, não. Não pode, verdade. Você pode até matar um bichinho por conta de pegar aquele comprimido, aquele xarope que tá lá cristalizado e dá pro bichinho que tá tossindo, mata. Imagina, são 37 crianças por dia no Brasil que são intoxicadas por medicamentos. É muita gente, né? Que a gente saiba, né? Então, assim, esse número, possivelmente, ele é subdiagnosticado. É um número que pode ser muito mais do que isso. Então, 37 por dia de crianças e adolescentes que são expostas aos efeitos nocivos de medicamentos de forma inadequada. E isso pode causar a morte, inclusive. Então, isso é sério. Né? Gente, a gente muito tem que sério. Né? Então, quais são as principais reações adversas da automedicação pode causar numa criança? Assim, inúmeras. Então, o que a gente pode perceber naquele momento, às vezes é um coraçãozinho que bate acelerado, uma sudorese, ou às vezes sonolência, às vezes a criança fica sonolenta, né? A gente vê que ela está diferentinha, ou ela começa a vomitar. Então, quer dizer, são sintomas de intoxicação. E aí, aquela hora, a gente tem que ter o cuidado de observar e levar numa emergência, né? Então, quer dizer, uma criança intoxicada é um risco de vida. A gente tem algumas medidas que a gente pode fazer. Naquele momento, se você estiver numa situação dessa, Cleide, que eu acho que é importante orientar, né? Se você percebeu que seu filho está desse jeito, veja se tem alguma coisa na boquinha, limpe a boquinha. Veja se naquele ambiente tem alguma coisa, se você já tem algum medicamento que está de forma inadequada guardado, né? Então, se isso acontece, pega o que tem, se você acha alguma coisa e vai para emergência. E lembrar que o melhor caminho é a prevenção, né? Então, aqui em casa, como na sua casa, tem que ter tudo no lugar certinho. Então, os medicamentos têm que ficar longe do alcance das crianças. E, aliás, esse é um alerta que tem nas bulas, nas caixas de medicamentos, há vários anos. Verdade. Sempre foi. E as pessoas insistem em não observar. Porque, às vezes, é mais fácil deixar lá, ou às vezes, pela correria do dia a dia, né? A gente não presta atenção. Mas a criança está esperta. E muito. Né? Então, e ela é curiosa. Então, muitas vezes, essas caixas de remédio infantil,
elas são coloridas, né? Elas têm figurinhas. Os próprios remédios, às vezes, são coloridinhos ou têm gosto. Então, a criança que é curiosa, especialmente essas crianças menores, de 1 a 4 anos, elas são curiosas. Então, elas querem pegar o medicamento que ela já experimentou no passado, e só que ela não vai beber os 2 ml ou 1,5 ml que ela tomou no passado. Ela vai beber o frasco inteiro. Sim, ela vai achar gostoso, docinho. A Nutri estava falando agora, eu fiquei ouvindo ela falando. Quer dizer, existe já uma sensibilização precoce no açúcar, então ela pega e ela toma mesmo. E isso vai ser um problema para ela, né? Nossa, meu Deus do céu, já pensou? Né? A sua criança pegando aí mais de meio frasco de xarope e tomando tudo, Sim. ela vai ficar totalmente grogue. Ela fica realmente sonolenta, intoxicada, né? Então é um risco para ela. Então são sintomas que podem fazer efeitos naquele momento e às vezes tardiamente, né? Uma medicação que ela pode ser tóxica para o fígado, por exemplo. Então, às vezes, naquele momento, ela vai ter um problema e a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo para ver se não aconteceu nada ainda de mais grave, que pode acontecer. E e através de quais tipos de exame que pode acompanhar essa criança que aconteceu esse acidente? Por exemplo, depende, por exemplo, do medicamento, né? Então, o que a gente sempre recomenda é que faça acompanhamento com o pediatra. Por exemplo, se é uma lesão, uma suspeita, um medicamento que é hepatotóxico, ou seja, ele é tóxico para o fígado, a gente vai acompanhar os exames laboratoriais que o pediatra vai pedir para avaliação hepática, por exemplo. Se é um medicamento que pode ser tóxico para o rim, aí vai ter a função renal. Então, avaliado por médico, né? Um acompanhamento médico adequado vai poder seguir esse paciente de forma para evitar qualquer sequela maior. Agora vamos misturar aqui você com a Thaís, a Nutri, Claro, com você. Adoro. Eu quero fazer uma pergunta. Muitas vezes a gente acha assim, eu tomo suco de laranja ou eu chupo uma laranja, a laranja é natural, a laranja ela é perfeita. Perfeita para quem? Tem gente que não pode, né? E como que eu sinto que uma criança usou algum alimento que eu falei, gente, por exemplo, a gente tá almoçando, aí a criança come feijão, come arroz e tal, mas ela passa mal depois. Mas eu insisto, porque aqui na minha casa todo mundo come feijão, por que não, feijão não tá fazendo mal para ela? Então, Cleide, isso é muito individualizado e naquela época que a Thaís falou da introdução alimentar, a partir dos 6 meses, esses alimentos são testados e inseridos devagarzinho na dieta. E aqueles alimentos que são alergênicos, que na verdade são outros tipos de alimento, não é exatamente bem o feijão, mas assim, ovo às vezes, amendoim, eles podem causar alergias, eles são introduzidos ainda mais lentamente. Então, o que a gente recomenda é que a criança seja acompanhada desde sempre nas consultas com o pediatra, que é muitas vezes o que a gente também não vê fazendo mais. Então, quer dizer, a consulta de pediatria de rotina virou do pronto-socorro, né? Então, quer dizer, o que é o ideal? A consulta de puericultura. Então, a criança precisa ser levada ao médico com o pediatra regularmente. Qual frequência? Até 6 meses ela é mensal. Dos 6 meses até 1 ano, ela é bimestral. Depois ela é trimestral e depois ela é semestral e depois dos 2 anos anual. Quem que está levando os filhos com 8, 7, né? 7, 8 anos uma vez no pediatra? Tem que levar, gente, porque é isso que vai evitar que essas dúvidas alimentares, que tenham essas dúvidas. Então, o ideal é que, devagarzinho, e a própria orientação, né, do que deve se comer, com relação aos hábitos de vida. A gente está tendo tanto problema hoje em dia com relação a isso. A obesidade está associada ao uso de telas, né? Então, é tudo uma coisa só. Igual você falou. Quando a gente cuida da criança, o ideal é que tenha um profissional específico que vai cuidar e que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança, o crescimento. E, inclusive, vai prevenir as intoxicações, porque ele vai orientar, ele vai falar até quando esse pai pode usar, essa mãe, esse pai ou essa avó, igual você fala, né? Muitas vezes está com vó, né? Então, assim, quando que ele pode usar aquela mesma receita, quando que não pode, quando é seguro, quando não é seguro. Então, a gente sempre recomenda isso, né? Eu sou pediatra de formação, eu fiquei em UTI,
eu sou cooperada da Unimed, eu sou diretora da Sociedade Goiana de Pediatria, agora eu estou no CREMEGO. Mas a pediatria é tudo uma só. Então, o que a gente faz? A gente trabalha muito nessa recomendação de acompanhamento. O acompanhamento com o pediatra de rotina, ele vai prevenir que a criança precise ir no pronto-socorro. Né? Acho que essa é uma das... eu sempre falo isso porque a gente precisa retomar esse cuidado com a criança. Né? Acho que é por aí. Tem muitos pais que sofreram privações de alguns alimentos quando era criança e agora que está numa situação legal, quer que o filho coma tudo. Aí vai lá e compra aquelas pastas de amendoim. Muitas crianças, já vi crianças assim, com problema com pasta de amendoim. Qual que é o primeiro socorro que se faz quando uma criança, que você percebe que ela está intoxicada com o amendoim, por exemplo? Além de ficar louca. Acalme-se, né? Acalmar-se, limpar a boquinha, porque principalmente uma criança pequena, né? Existe absorção na gengiva na limpa. Então, limpa a boca com água. A criança geralmente estou imaginando que ela já começou a vomitar, né? Então, assim, limpar a boca e levar na emergência. Aí então, fica inchado, enche o olho. Mais um motivo. Então, quer dizer, os produtos que são... A alergia é grave, né, gente? É muito grave, então, assim, né? Por isso que eu falo, de novo, se ela tem um antecedente anterior, se o pediatra já sabe, ele já orientou como é a conduta com relação a um caso de anafilaxia, que é, vamos dizer, a urgência da alergia, né? O que todo mundo assusta, todo mundo preocupa. Então, isso é caso de emergência. Agora, se ela tem uma orientação, ela sabe qual remédio ela pode usar, quanto que ela pode usar, quando que ela deve usar um remédio mais forte ou não. Então, esta orientação que eu acho que é importante. Então, se tem alguma suspeita de intoxicação e não tem ela não tem esse diagnóstico anterior, leva na emergência mais perto da sua casa. Doutora, é uma pergunta que eu faço para sempre, vários médicos, vou fazer para você também. Se eu sentir que o meu filho, meu neto, está com um problema sério, que não está respirando, como esse quadro que a gente está fazendo aqui agora, eu pego, coloco no carro, vou para o hospital ou eu chamo o SAMU? Cleide, o certo depende de cada caso. Por exemplo, se você tem uma estrutura adequada, porque no final das contas a gente tem que pensar em segurança. Se você tem um motorista na sua porta, que não seja você, porque você está cuidando da criança. Se você tem uma pessoa que tem possibilidade, que tem um veículo que vai te levar em segurança, porque a gente também sabe, infelizmente, que a gente, por exemplo, lá em Goiânia está com essa situação de falta de... Infelizmente, né? A gente está com problema de serviço de atenção básica em carência, né? Então, e isso pode demorar um pouco mais, né? Então, se a gente não tem um plano de saúde que vai buscar, então a gente tem que ver cada realidade, eu penso assim. Então, se você tem uma estrutura que você consegue chegar ao mesmo tempo numa situação dessa, você vai. Se você percebe que não tem nenhum adulto responsável, porque tem que ter um adulto e mais alguma outra pessoa. Pois é. Se você está sozinho, você liga. Porque você tem que estar lá para cuidar da criança. Como é que você vai dirigir e aqui quem cuida da criança? Então, o adulto fica com a criança. É como a gente faz a orientação do suporte básico de vida. A primeira pessoa faz o atendimento e ela aciona alguém para a pessoa ligar para o SAMU. Esse é o suporte básico de vida. Então, se você tem um caso mais grave, né? Qualquer acidente doméstico que acontece, né? A pessoa começa o suporte e ela avisa alguém liga para o SAMU. Porque aí a gente consegue fazer a cobertura total para evitar um dano maior para essa criança. Então, sozinha em casa, com a criança, jamais. Aguarda a chamada. Porque, e sem contar que muitas vezes, gente, como é que a gente consegue dirigir e sair? Não tem jeito. E você ainda corre o risco de sofrer um acidente. Ou causar um acidente. Então, eu acho que nesse momento, chama ajuda. E às vezes tem um vizinho perto, tem que ter uma rede de apoio, e geralmente tem. Agora, muitas vezes, a pessoa sozinha, ela tem que contar com Deus em primeiro lugar, né? A gente sempre com Deus, e pede ajuda. Eu vou querer que você volte aqui. Claro, vem sim. Tem um monte de coisa que eu quero conversar com você. Vem sim, vem com prazer. E eu estou agradecendo já a sua participação.